Vamos falar do que rolou com o Gojo no último capítulo de Jutsu, ou spoilers, fala como tu quiser, e como eu achei essa decisão do GG simplesmente absurda, não só por ser algo que se conecta diretamente com a forma que o mundo da obra funciona, mas também por ser uma parada completamente inesperada. E bem, eu sou o Felipe e, obviamente, spoilers, eu não vou estar resumindo o último capítulo de Jutsu, mas falarei de coisas que rolaram não só nele, como boa parte da obra também, e papo, essa parada do Yuta pegar o corpo do Gojo pra ir fazer frente ao Sukuna, usando o Gojo meio que como uma arma secreta dos xamãs, foi uma parada simplesmente inesperada. Diferente do que geral tava esperando, o Yuta dar os 6 olhos, o Gojo ser uma alucinação, que era o que eu achava, ou até mesmo o Kenjaku no corpo do Gojo, o GG conseguiu pegar uma parada mais improvável de acontecer e simplesmente jogar ela na nossa cara. O que não só reafirmou pra gente, GG tá sendo um dos autores mais corajosos dos últimos tempos, porque papo, o maluco não só tirou um dos personagens mais queridos da obra, mas reduziu ele a uma mera ferramenta. Literalmente uma arma secreta pra luta dos xamãs com o Sukuna, como também fez questão de lembrar pra gente o quão caótico e ruim é ser um feiticeiro. O Yuta tá sendo literalmente um parasita num corpo da pessoa que salvou a vida dele. E tudo isso na tentativa de salvar a vida de outras pessoas que ele gosta, o que não é só uma decisão difícil, mas louco de se pensar que o Yuta que sugeriu esse plano. O maluco pouco tempo atrás era mal um feiticeiro novato. E agora ele tá tão imerso nesse mundo que ele consegue simplesmente passar por cima da própria humanidade, se isso no fim for ajudar ele e os demais. Um bagulho tão insano que o próprio Sukuna reconhece e elogia a coragem dele. Mas papo, isso não se limita só ao Yuta deixando pra trás a humanidade, mostrando o quão imerso ele tá no mundo dos xamãs, porque assim que eu vi aquela cena, isso me lembrou outro bagulho que a obra também aborda, que dá pra dizer que no mínimo é triste, que é a respeito do Gojo. Durante toda a vida dele, a força, o poder dele não era visto pelo próprio Gojo como uma bênção propriamente dito, e sim como uma maldição. Devido a todo o poder, ele não só era tratado diferente desde jovem, mas como esse tratamento diferente foi isolando o Gojo em um lugar, afastando ele do resto das pessoas. O Gojo respeitava a força mais que tudo, mas ao mesmo tempo ele se sentia só por ser tão forte. Um bagulho que Jujutsu aborda muito, que é a solidão do mais forte. Se você parar pra olhar bem, o poder do Gojo durante toda a vida dele fez ele ser visto não como uma pessoa, e sim como alguém forte. O Gojo basicamente não era uma pessoa na visão do mundo dos feiticeiros, o Gojo era só poder. Ele era um aglomerado de força tão grande que podia movimentar o mundo como ele quisesse, mas no fim ele era isso, poder. O que querendo ou não acabou isolando o Gojo, tanto que ele tenta se afastar disso, mudando o mundo como um professor. Ele evita usar a força dele, ele ajuda os outros por meio da educação. Se você for olhar os pontos onde o Gojo literalmente usa a força dele pra conseguir alguma vantagem, é simplesmente pra garantir a segurança da galera que ele treina, pra garantir que eles não fossem marginalizados ou simplesmente executados pelo alto escalão Jujutsu, que eles pudessem literalmente viver. Tanto que a gente vê o Gojo usando o poder dele, mas pra garantir a segurança do Yuta e do Itadori. Vocês notam, o poder do Gojo dava a ele liberdade pra mudar o mundo Jujutsu como um todo. Ele muda o mundo Jujutsu como um todo quando ele executa o alto escalão. Mas ainda assim, ele opta por pegar essa nova geração que vem depois dele e mostrar que poder não é tudo isso. Ele tenta mudar o mundo de outra forma, ele usa a educação para ensinar as pessoas a regerem o mundo de outra forma, não usando a força. E isso em grande parte porque o Gojo sabe o fardo que ele carrega por ser tão forte. Só que é louco de pensar que mesmo nesse ponto o Gojo ainda estava sozinho, porque mesmo ali o Gojo não era o Gojo era só alguém muito forte. Como ele mesmo diz, ele entendia a solidão do Sukuna, e por mais louco que possa ser pensar, durante a luta mais difícil da vida dele, onde ele enfrentou literalmente o maior mal existente, no caso esse mano aqui conhecido pela gente como Sukuna, o roteiro malevolente, pela primeira vez em papo de toda a obra, ele não estava mais sozinho, ele finalmente encontrou alguém que entendia ele, alguém que era tão forte quanto ele. E é por isso que a gente vê o Gojo tão feliz na luta contra o Sukuna, não é porque, nossa, lutinha ser bom lutar com alguém forte e ser da hora, né, Goku? E sim porque o Gojo naquele ponto não estava mais isolado, ele não estava mais sozinho. Pela primeira vez, o Gojo não estava mais tão acima. Aquela sensação, o topo que ele escalou finalmente foi quebrado. E quando o Sukuna finalmente vence o Gojo pela primeira vez em toda a vida, ele foi liberto da maldição dele. No fim das contas, o grande Satoru Gojo foi alguém tão comum quanto qualquer outro feiticeiro que a gente viu nessa luta final toda, e antes dela cair perante o Sukuna. Um mais difícil de cozinhar? Sim, um mais difícil de cozinhar, mas no fim ele acabou sendo só mais um peixe, por assim dizer, que passou na tábua de corte do Rei das Maldições. No fim, o grande Satoru Gojo, que era basicamente o mais forte de todos, aquele que estava isolado por ser tão forte, foi alguém tão comum quanto qualquer outro perante um
terror tão grande quanto o do Rei das Maldições. E o legal é, se você olhar bem, o Gojo não só cai sorrindo, como ele não demonstra nenhum ódio pelo Sukuna no pós-vida, pelo contrário, ele diz que entende o Sukuna. E calma, fãs do Gojo, eu não tô dizendo que ele é fraco, porque eu sei que uma galera só vai tirar isso de tudo que eu falei. Ah, ele falou que o Gojo é fraco. Não tô falando que o Gojo é fraco, o Gojo era forte. Calma, fã do Gojo, calma. Vamos reconfigurar aqui a frase. O Gojo era tão comum, entre aspas, quanto qualquer outro. Entretanto, só veio muito um gato de um olho e escreveu o último capítulo de Jujutsu. E tudo que eu falei pra vocês acabou só sendo um bagulho momentâneo, tipo, só muito momentâneo. Obrigado, GG, muito obrigado mesmo. Porque foi exatamente todo esse poder que perseguiu o Gojo, reduzindo ele só ao mais forte da era moderna, foi o mesmo fardo que acabou reduzindo ele a uma ferramenta. O poder do Gojo foi um fardo tão intenso que nem mesmo após cair ele se libertou dele. A vida dele foi ser o feiticeiro mais forte. Depois de cair, ele passou a ser a arma secreta para ir contra o Sukuna por ser o feiticeiro mais forte. E querendo ou não, isso acabou até mesmo respondendo a pergunta do Geto para o Gojo: você é o mais forte porque é Satoru Gojo ou é Satoru Gojo porque é o mais forte? Porque no fim a obra deixou bem claro pra gente, o Gojo só era quem ele era porque ele era o mais forte. Se ele não fosse, ele ia só ser mais um que caiu no campo de batalha contra o Sukuna. O Gojo nunca pediu pra ser o mais forte, o destino impôs a ele ser o mais forte. Um poder que ele nunca pediu se tornou uma maldição que ele teve que carregar por toda a vida dele e até depois de perder, tá ligado? Tipo, ele perdeu e isso ainda tava perseguindo ele. E o mais louco é, essa maldição que ele carregou durante todo esse tempo não só fez ele ser reduzido a uma ferramenta, mas fez o aluno dele, no caso o Yuta, ser reduzido a um monstro. E o pior de tudo é ver que tudo isso que rolou é simplesmente coerente perante o mundo que GG apresentou a gente. Feiticeiros no geral, dentro do mundo da obra, não são vistos como indivíduos perante o mundo Jujutsu em si, e sim como peças de algo maior. A gente vê o Itadori reafirmando isso pra gente. Ele é uma engrenagem que faz parte de algo maior. E nem mesmo o grande Satoru Gojo conseguiu escapar disso. Ele era só mais uma pequena peça dentro de um grande maquinário que é o universo Jujutsu. E nem mesmo depois de ser derrotado pelo Sukuna, ele conseguiu escapar disso. Ele deixou de ser uma peça para ser reduzida a uma ferramenta e mesmo assim tá dentro desse grande maquinário que é o universo Jujutsu. O GG no fim entregou um bagulho coerente com o que ele escreveu e que basicamente se encaixa bem no mundo que ele apresentou pra gente, mas fala aí, o que tu achou dessa decisão do GG e dele ter transformado o Gojo em literalmente uma ferramenta? E assim, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e vai estar me ajudando muito fazendo isso. É sério, tu vai me ajudar muito. E sem contar que estando inscrito, tu vai literalmente poder escolher o que tu quer assistir. Tu não quer ver vídeo X, mas tu quer ver vídeo Y, assim tu só vai ser notificado e o que tu não quiser ver, tu arrasta pro lado. O que tu quiser, tu literalmente clica e assiste. E papo, deixa o like também, o like me ajuda muito. Enfim, gente, fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima, é meio que isso.